O caso de corrupção envolvendo a Petrobras durante os governos petistas, que acabou de ser confessado nos Estados Unidos, a farra de gastos com um cartão corporativo no governo Lula e a verdadeira aula dada pelo desembargador que votou no julgamento da cassação de Sérgio Moro. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Segundo matéria publicada pelo Estadão, a empresa multinacional suíça Trafigura, uma das maiores empresas de comércio de commodities no mundo, se declarou ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos culpada pelo envolvimento em um esquema de corrupção ligado à Petrobras. Na Justiça brasileira, o processo que está relacionado a essa empresa, que é da Lava Jato, aberto em 2018, está parado. Ele foi suspenso em maio de 2022, quando o STJ mandou outro caso que teria relação com a ação sobre os ex-executivos da Trafigura, os envolvidos nesse caso, para a Justiça Eleitoral. Apesar desse processo estar parado desde então, em setembro de 2023, um dos ex-executivos pediu à Justiça Federal que fosse declarada a imprestabilidade de todo o acervo probatório. Traduzindo, as provas contra ele não poderiam ser mais consideradas como provas. Dentre as justificativas usadas pela defesa está o conteúdo das mensagens vazadas pelo site The Intercept Brasil, famoso caso Vaza Jato, e também uma decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, que tornou nulas algumas provas obtidas após acordo de leniência da Odebrecht. Agora aqui eu aproveito para fazer um esclarecimento, pois isso é algo que tem sido muito distorcido e de forma muito conveniente para aqueles que eram réus na Lava Jato. Independente de qualquer erro que possa ter sido cometido pelos integrantes da Lava Jato, isso não torna os réus inocentes. Por mais que provas possam ser anuladas por decisões de ministros, isso não quer dizer que elas deixam de existir. Elas deixam de ser consideradas como provas nos processos, mas os fatos continuam sendo fatos. O caso mais emblemático em relação a isso é o de Lula, que teve suas condenações anuladas por decisão do ministro Edson Fachin, que, não custa lembrar, chegou ao STF por indicação de Dilma Rousseff, companheira de partido de Lula. Mas Lula nunca foi inocentado pela justiça. Enfim, voltando ao caso da Trafigura, o Ministério Público Federal no Paraná afirmou à justiça basicamente que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e pediu o prosseguimento da ação. Agora, nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça americano informou que a Trafigura, essa empresa multinacional suíça, se declarou culpada no dia 28 de março e fechou um acordo de mais de 126 milhões de dólares para encerrar uma investigação sobre um caso de corrupção envolvendo a Petrobras. De acordo com esse processo na justiça americana, a Trafigura teria subornado integrantes do governo brasileiro entre 2003 e 2014, ou seja, entre os governos de Lula e Dilma Rousseff, ambos do PT, para garantir o fechamento de negócios com a Petrobras. A Trafigura teria lucrado com esse esquema cerca de 61 milhões de dólares. Segundo o Estadão, a Petrobras foi procurada, mas não comentou sobre o caso. E agora fica a pergunta: quando é que esse caso vai andar no Brasil? Bom, já que falamos sobre casos relacionados à Lava Jato, eu já passo aqui para o próximo assunto, que é Sérgio Moro. Esse caso não tem relação com a Lava Jato em si, mas é de extrema relevância, pois é sobre o mandato de Sérgio Moro como senador. Começou nessa segunda-feira o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pode resultar na cassação do mandato de Sérgio Moro como senador. Por mais irônico que isso possa parecer, o PT e o PL estão unidos nessa tentativa de derrubar Sérgio Moro do seu cargo, alegando que houve abuso de poder econômico ao iniciar uma pré-campanha como pré-candidato à presidência da República antes de se tornar candidato ao Senado. Obviamente, cada um desses partidos tem seus próprios interesses, que é basicamente ficar com a vaga no Senado. Mas no caso do PT, ainda tem aquele algo a mais, aquela vingança tão prometida por Lula. Se tiver sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delayol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram. Pegar a turma que me investigou, os delegados que fizeram inquérito contra mim. Pegar o Moro e o juiz enfiar todo dentro do liquidificador, bater. Quando você for experimentar o suco, não dá a honestidade do Lula. Delayol e a sua trepa, Moro e a sua trepa, e os delegados que fizeram inquérito comigo e que mentiram no resultado do inquérito. Eu não os deixarei quieto. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu esse Moro.
Eu sei que as opiniões a respeito das atitudes e dos posicionamentos de Sérgio Moro são muito divergentes, mesmo entre aqueles que sempre se opuseram ao PT. Eu mesmo já comentei em outros momentos aqui no canal que eu respeito e admiro o trabalho que Moro desempenhou como juiz, mas o seu trabalho como político, sinceramente, está sendo bem diferente daquilo que eu esperava ou daquilo que eu gostaria que fosse, apesar de eu não ter votado nele. Mas tudo isso é uma questão de opinião. O fato é que ele foi eleito para o cargo de senador. Nesse primeiro dia de julgamento, o relator do caso, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, declarou seu voto e é preciso reconhecer aqui, foi uma verdadeira aula de conduta. Para que você tenha uma ideia, o voto dele tinha ao todo 231 páginas, onde cada um dos detalhes das acusações foi analisado minuciosamente. E logo de início já ficou claro que o seu julgamento não tinha absolutamente nada a ver com a conduta de Sérgio Moro, fora do que era abordado nas acusações, como a sua atuação na Lava Jato, operação da qual o desembargador citou erros e acertos e citou também os bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos pela, segundo ele, prática confessada de corrupção nunca vista antes na história desse país. Apesar dessa conduta imparcial do desembargador e totalmente restrita ao que consta no processo ser algo óbvio para um membro da justiça, afinal, essa é a sua função, isso é algo que precisa ser reconhecido, pois é bem diferente do que temos testemunhado por parte de outros julgadores por aí. Bom, o desembargador apontou também em vários momentos evidências de que os partidos que estão fazendo essas acusações em relação a Sérgio Moro fizeram exatamente as mesmas coisas com os seus candidatos, o que torna as acusações sem sentido. E ele confirma também que os valores somados estão dentro do limite estabelecido para o Estado do Paraná. Os autores não demonstraram gastos de sua própria campanha para dizer que houve excesso do outro, muito menos indicaram baixa estimativa dos gastos para justificar eventual excesso. Não se apostou nenhum gasto como normal, não se provou corrupção, compra de apoio ou mesmo uso indevido dos meios de comunicação, considerando que o investigado Sérgio Moro já tinha ampla exposição midiática pela sua atuação na Operação Lava Jato, que, repito, não se está em julgamento aqui, nem seus acertos, nem seus erros. Se considerados os gastos em cada pré-campanha, chega-se ao valor de 401 mil, na época do período de filiados no Podemos, 229 mil no União Brasil de São Paulo e 224.778 aqui no Paraná. Se somada as pré-campanhas, o que isso não se mostra adequado, chega a ser 854 mil, o que corresponde a 19,22% do limite de gastos para a campanha do senador no estado do Paraná. Eu também chamo a atenção aqui para a clareza que ele deu à perseguição do PT ao ex-juiz da Lava Jato. Nas palavras do desembargador, é uma tentativa de impedir que Moro participe da vida política. Eventual candidatura do investigado Sérgio Moro em São Paulo foi obstaculizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, impedido quem deferiu a transferência de seu domicílio eleitoral àquele estado, em impugnação feita pelo Partido dos Trabalhadores. E aqui cito o processo. Em outras palavras, o investigante buscou e conseguiu impedir eventual candidatura de investigado em outro estado da federação. E depois afirma que há excesso de gastos no Paraná porque teria extrapolado aqui o limite previsto em lei. É comportamento contraditório, que, ao que parece, busca impedir o investigado de participar da vida política. Indo direto ao ponto, o voto do desembargador Luciano Carrasco foi pela não cassação do mandato. Após o voto, o julgamento foi suspenso por conta do pedido do juiz José Rodrigo Sade, que pediu mais tempo para a análise do processo e deve ser retomado já na quarta-feira, 3 de abril. E eu reforço aqui, eu não estou defendendo Sérgio Moro. Como eu falei anteriormente, a atuação política dele não me agrada, mas o voto do relator foi um verdadeiro exemplo de conduta para alguém que julga algo tão relevante no cenário brasileiro de hoje. E agora, o último assunto do vídeo, mas não menos importante. Em matéria publicada nesta segunda-feira, 1º de abril, o Diário do Poder revelou uma disparada nos gastos com cartões corporativos no governo Lula no início desse ano. Já foram mais de 170 milhões de reais gastos só em 2024, o que foi chamado pelo jornal de farra com cartões corporativos. Ainda segundo a matéria, o governo Lula bateu todos os recordes de gastos em 2023, totalizando em todos os tipos de cartão mais de 430 milhões de reais. Vale lembrar aqui que os gastos com cartão corporativo foi uma das primeiras narrativas usadas lá no início do atual mandato de Lula para acusar Bolsonaro. O G1, por exemplo, publicou matéria dizendo que durante o governo do ex-presidente foram gastos mais de 13 milhões de reais em hospedagens nos 4 anos de mandato.
A esquerda caiu em peso sobre esses gastos, apontando o que foi gasto aqui, o que foi gasto lá, valores em marmitas, em sorveteria e tudo mais. Só que, no fim das contas, quando foi feita a comparação entre os valores gastos em cada governo, corrigidos pela inflação, veio a decepção. Lula e Dilma gastaram mais, bem mais do que Bolsonaro. A partir dali, o assunto cartão corporativo deixou de existir para os petistas. E que fique claro, independente de quem tenha usado, eu acho todos esses gastos absurdos, pois é o dinheiro do povo brasileiro sendo usado. Mas que a narrativa caiu, a narrativa caiu. Se você ainda não conhece o ChatGPT, você não faz ideia das coisas inimagináveis que essa tecnologia é capaz de fazer hoje. Em questão de segundos, ele pode entregar a você uma pesquisa detalhada a respeito de qualquer assunto, ou até mesmo um artigo completo, inclusive com citações reais. Ele pode criar para você uma rotina de exercícios de acordo com os parâmetros definidos por você, como sua condição física, tempo disponível e materiais disponíveis. Ele pode montar para você um cardápio variado de alimentação saudável e, inclusive, pode entregar a você as receitas para cada um dos pratos sugeridos. Ele pode também, mesmo que você não entenda nada de programação, entregar para você o código de programação para um software que faça exatamente aquilo que você precisa, seja para o seu trabalho ou até mesmo um jogo para o seu filho ou qualquer outra coisa. Ele pode analisar dados, criar relatórios, ajudar você a estudar, ajudar a encontrar soluções ou até mesmo preparar você para uma apresentação ou entrevista de emprego. Eu, apesar de já ter utilizado algumas vezes o ChatGPT, fui aprender a explorar melhor esses recursos quando eu fiz um curso justamente sobre inteligência artificial e ChatGPT. No meu caso, houve uma enorme economia de tempo com a aplicação daquilo que eu aprendi. E eu acredito que você, independente de qual seja o seu trabalho, conseguirá alcançar no mínimo esse resultado também. O resto que vier é lucro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links. O primeiro deles é da página de vendas do curso, onde você verá um vídeo de apresentação e tudo mais. Só que nesse primeiro link você conseguirá comprar pelo preço de R$ 147, que já é um preço promocional. Só que no segundo link que eu vou deixar aqui, você vai direto para a página de compra do curso. Só que com um desconto de 25%, além do preço que já era promocional, que foi o que eu consegui diretamente com os produtores do curso, para quem é espectador dos vídeos aqui do canal. Se você acompanha o meu conteúdo já há algum tempo, você sabe muito bem que eu jamais indicaria algo que eu mesmo não pudesse dar uma garantia. No caso desse curso, você tem um prazo de 7 dias para solicitar reembolso, caso você, tendo acesso às aulas, entenda que não era aquilo que você esperava, e eu ainda deixo aqui junto, logo abaixo dos links, o endereço de e-mail para que você entre em contato comigo caso haja qualquer tipo de problema com essa solicitação de reembolso. Até o momento, desde que eu recomendei esse curso pela primeira vez, menos de 1% das pessoas que compraram solicitaram reembolso, um sinal de que as aulas têm atendido às expectativas. Certo? Os links estarão aqui embaixo. A inteligência artificial hoje é uma realidade e agora a decisão é sua. Você vai nadar contra a correnteza ou vai aprender a tirar o melhor proveito dela? No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.